O que podemos aprender com a liderança de Davi? Esse é o assunto do nosso programa Expondo as Escrituras de hoje. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna e é com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Fique até o final porque nós vamos aprender lições preciosas em relação à palavra de Deus. Hoje no programa Expondo as Escrituras, baseado em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículos de número 1 a 7, e também os versículos de 11 a 13 que eu estou acrescentando, vamos falar sobre a liderança de Davi. Então vamos fazer uma leitura desse texto agora. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele e a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, em oração me coloco para Te pedir mais uma vez perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Te rendo graça por essa oportunidade de estar aqui para realizar mais uma vez o programa Expondo as Escrituras. Peço que o Senhor ilumine minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que estão na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Eu te peço que o Senhor abençoe suas famílias, a vida financeira, a vida sentimental. Abençoa, Senhor querido, Senhor amado, também a saúde. Repreende, Senhor, todo o mal. Transforma, liberta vidas, Senhor. Eu te peço, Senhor, que mais pessoas possam chegar até este canal. Abençoa os inscritos, abençoa os membros que contribuem com o meu ministério de ensino. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Bom, vamos para a nossa introdução de hoje. No Expondo as Escrituras de hoje, iremos aprender sobre a liderança de Davi, como já vimos. Nesta exposição, primeiro vamos explicar os motivos da rejeição de Saul, porque para Davi entrar, Saul teria que sair. Para seguir, e apresentaremos detalhes sobre a escolha, as qualidades e o treinamento para a liderança de Davi. Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a rejeição de Saul. Esse não é o tema aqui, mas nós temos que ter uma ideia do porquê que Davi vai ser ungido a rei. Então, precisamos do contexto. O povo de Israel queria um rei, como todas as outras nações tinham. Deus já havia falado por meio de Moisés sobre os direitos do rei em Deuteronômio 17, do 14 ao 20. Porém, o povo antecipa isso e pede um rei segundo suas expectativas. Eles
pensavam, né? Todos têm um rei, todas as nações têm um rei, nós queremos um rei também. Só que o que eles não estavam compreendendo é que o rei deles era o próprio Senhor. Era um governo teocrático, né? Não era uma monarquia, era uma teocracia, era Deus governando o seu povo. Mas eles querem se parecer com os outros povos que não serviam ao Senhor. Nesse tempo, Samuel era profeta, juiz e sacerdote diante do povo. Eles não rejeitaram a Samuel, mas rejeitaram o Senhor para não os liderar. Por esse motivo, Deus escolhe um rei. Foi Deus quem apontou um rei com as características que agradou o povo. Saul foi um rei rebelde e por isso foi rejeitado. Às vezes, alguém desavisado, na hora que vai falar sobre isso, diz que foi o povo que escolheu o rei. Não, quem apontou o rei foi Deus. Porém, ele apontou um rei segundo as características que o povo queria. Vocês não querem um rei com essas características aqui? Então toma o rei. Deus permite o povo ter o rei segundo o coração do povo, não segundo o coração de Deus. Ele não cumpria com a ordem divina. Por que Saul foi rejeitado? Porque não cumpria com a ordem divina. Guarde uma coisa muito importante. Na Bíblia, nós vemos pessoas pecando contra a autoridade de Deus e contra a santidade de Deus. Quando alguém peca contra a autoridade de Deus, dependendo da posição que ele está, ele é rejeitado, determinadas coisas vão acontecer. Saul pecou contra a autoridade de Deus, ele desobedeceu a ordem de Deus. Aí alguém diz, por que Deus, mesmo Davi tendo pecado, continuou no reinado e Saul pecou e não continuou no reinado? Foi porque Saul não se arrependeu? Não é só pela questão de não se arrepender, é porque Saul pecou contra a autoridade de Deus. Deus disse para ele fazer uma coisa, ele fez outra. Davi não. Davi pecou contra a santidade de Deus. Davi foi lá e adulterou. Davi foi lá e participou de um homicídio, porque mandou ser colocado um homem na frente de batalha com a intenção dele ser morto. Então isso é um pecado contra a santidade. Agora, Saul não. Saul pecou contra a autoridade de Deus. Foi a mesma coisa que Moisés fez. Moisés pecou contra a autoridade de Deus. Qual foi a consequência? Não entrou na terra prometida. Reclamou, falou com Deus, quis conversar, Deus falou, não me fale mais sobre isso. Acabou. Não vai entrar. Por quê? Porque Moisés pecou contra a autoridade de Deus. Então, contra a autoridade de Deus, Deus não perdoa, não no sentido assim de dizer que alguém vai perder salvação para nós, igreja, mas sim no sentido, a pessoa pode ser removida de uma posição e não ter mais condição de estar ali. Por quê? Pecou contra a autoridade de Deus. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas porque a medida dos seus pecados estava completa. Você pode ler depois os textos que mostram isso. Porém, Saul não obedeceu à ordem divina. Pecou contra a autoridade de Deus. Além de não destruir o rebanho do inimigo, ele ainda preservou a vida do rei Agai. Então ele preserva o melhor do rebanho e ainda preserva a vida do rei. Não era para fazer isso, era para matar. 2. Deus se arrependeu em relação a Saul. Como é que Deus pode se arrepender? Isso é uma pergunta interessante, por quê? Se Deus conhece o futuro, como é que um ser que conhece o futuro vai se arrepender? Então vamos explicar o que significa a palavra arrepender-se quando está relacionada a Deus. Não a mim, não a você, que não conhecemos o futuro, mas a Deus. 1 Samuel 15:11 diz, arrependo-me de haver posto Saul como rei. Portanto, deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Foram duas as razões por isso. Saul deixou de seguir e deixou, quer dizer, servir a Deus como deveria e de executar a vontade de Deus. Um líder jamais pode impor sua vontade diante de Deus. Em momento nenhum, ninguém pode impor a sua vontade. A oração do Pai Nosso é, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Parece que para alguns cristãos seja feita a minha vontade assim no céu como na terra. Ou seja, a terra é a base e é a minha vontade. Não, ninguém pode impor a sua vontade para Deus. Quem dá líderes ao povo de Deus é Ele. Deus jamais aceita insubordinação, tá? Ser desobediente a Deus a respeito de nossa vida é uma coisa e tem consequências. Mas desobedecê-lo estando na posição de liderança e desobedecer uma ordem de Deus compromete o povo e Deus se preocupa com vidas. A palavra arrepender-se em relação a Deus, oriunda do hebraico nacham,
significa sentir-se profundamente, lamentar. Essa palavra usada a respeito de Deus quer dizer que ele mudou de disposição ou de atitude em relação a Saul. Você vai ver dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem em Gênesis capítulo 6. Ele mudou de disposição. Ou seja, o projeto que tinha ali em vista é mudado por causa da atitude do homem. Então, arrepender-se em relação a Deus é Deus responder de uma forma diferente por causa da atitude de alguém. É uma reação de Deus à atitude de alguém. O que Deus está fazendo? Deus se arrepende de ter colocado Saul como rei. Ou seja, em outras palavras, Deus resolve retirar Saul. Vai sair. Não vai ficar. Por quê? Porque você não está me obedecendo. Versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Ele disse que já tinha se arrependido de colocar Saul como rei. 1 Samuel 15, como eu mostrei aqui, versículo de número 11. E agora ele fala com Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Ou seja, até quando terá pena de Saul? Em outras traduções, deixa eu botar aqui na NVT, eu gosto às vezes de colocar aqui para vocês, vamos lá. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul? Porque o texto, se a gente voltar aqui, deixa eu voltar aqui para você, se a gente voltar aqui no 15:11, diz assim, ó: arrependo-me de haver posto Saul como rei, portanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, se entristeceu e toda a noite clamou ao Senhor. Então, baseado nesse texto, chega aqui a hora no qual, mais uma vez, Deus vai falar com Samuel. O Senhor disse a Samuel: você já se lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Deus rejeitou, não tem jeito. Ou seja, Saul pecou contra a autoridade de Deus. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. É dentro desse contexto que Deus fala com Samuel a respeito de Saul. O autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual gostava muito de Saul, mas o profeta estava no querer de Deus. Ele não tinha como desobedecer a Deus. Deus disse: não quero mais Saul. Devido a seus pecados, Saul não poderia continuar como rei. Uma vez que Saul foi rejeitado, era a hora de escolher um novo rei. Então, mais uma vez, senão você começa a achar que Deus é injusto. Por que Davi pecou e continuou como rei? Por que Saul pecou e não pôde mais ser rei? Porque Saul pecou contra a autoridade de Deus. Davi pecou contra a santidade de Deus. É diferente. São pecados, mas que têm consequências diferentes. Pecar contra a autoridade de Deus na posição que Saul estava era rejeitá-lo da posição de rei. Pecar contra a autoridade de Deus na posição que Moisés estava foi não permitir ele entrar na terra prometida. Você não me santificou diante dos filhos de Israel, então você não vai entrar na terra. Não vai entrar. Por quê? Porque você pecou contra a minha autoridade. Então cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Quando o pecado tem a ver com a autoridade de Deus. Quer ver? Existem pessoas que Deus até tem um chamado na vida deles. Tem gente que não tem chamado, bota na cabeça que quer ser líder. Deus não chamou, mas quer ser. Mas tem gente que até tem chamado, mas não espera o tempo. Não se deixa trabalhar por Deus. Vai lá e levanta uma rebelião. Presta atenção nisso aqui é muito sério. Levanta uma rebelião na igreja onde está, quer tomar a igreja do pastor ou divide o povo e vai. Deus não vai com essa pessoa. Ele pode abrir igreja, pode a coisa parecer que está dando certo, mas o Senhor não está ali. Porque nem tudo que dá certo é certo de acordo com a palavra. Você não se baseia pelo que dá certo, e sim pelo que é certo. Uma coisa pode estar dando certo e não ser certa. Então, essa pessoa pecou contra a autoridade de Deus. E aí você vai falar: mas por quê? Porque o pastor da igreja foi colocado pela autoridade chamada Deus. Então, quando alguém se levanta contra esse pastor para poder se rebelar e poder tomar o rebanho ou dividir o rebanho, ele tá pecando contra a autoridade de Deus. E isso pode custar o chamado dele. Isso pode custar. Pode ser que em alguns casos não custe, mas pode custar o chamado dele. E ele nunca mais conseguir estar ali numa direção e se firmar diante da presença de Deus como um líder. Por quê? Porque pecou contra a autoridade de Deus. Cuidado, cuidado.
Deus não tolera o pecado e dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo seu povo. Por isso, por meio de Samuel, ele o rejeitou. A desobediência, a teimosia e a rebelião do primeiro... Rebelião! Deus não aceita a rebelião de forma nenhuma. Do primeiro rei de Israel atrairiam a ira de Deus. O prazer de Deus não está em sacrifícios, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Se Deus mandou, está mandado e acabou. Mais do que as obras que realizamos para ele, Deus requer de seu povo a obediência. Até porque a prova que nós amamos a Deus é obedecer a seus mandamentos. No Novo Testamento é bem claro sobre isso. Você vai ler o Evangelho de João, Jesus fala sobre isso perfeitamente. Aquele que me ama obedece a minha palavra. Ou seja, a prova que amamos a Deus é a obediência à sua palavra. Basta você ler o Salmo 50, versículo 13 e 14, que vai mostrar sobre isso. E eu posso até colocar aqui na tela para você, Salmo 50, versículos 13 e 14. Deixa eu colocar aqui na tela, dá para colocar esse texto aqui na tela rapidamente. 13 e 14, eu vou botar na Almeida Revista Corrigida mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo, conferir aqui. Salmo 50, versículos 13 e 14. Sim. Comerei carne de touros ou beberei sangue de bode? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Ou seja, paga, ou seja, obedece. Viva uma vida de obediência. 2. O receio do profeta e a direção de Deus. Aqui nós encontramos algumas lições importantes a respeito da atitude de Samuel, que era um profeta, e da direção que o Senhor lhe deu para seguir. Porém, disse Samuel, quando Deus manda Samuel ir na casa lá de Jessé para poder ungir um rei, olha o que Samuel diz. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vim para sacrificar o Senhor. Samuel é um profeta que Deus usava poderosamente. Mas ele não é arrogante e muito menos se acha o todo-poderoso. Tem gente que, no Novo Testamento, quem tem o dom de profecia, às vezes as pessoas chamam de profeta. Mas profeta no Antigo Testamento era totalmente diferente de quem tem dom de profecia no Novo Testamento. Tá? Deixar isso muito claro. E aí a pessoa acha que só porque Deus usa ele pode fazer o que quiser. E não é assim, não. Samuel sabia das suas limitações. Ele conhecia bem do que era capaz o rei Saul. Ele teve receio. Ele teve medo, realmente. Ele era um homem movido por Saul, ele era um homem movido por suas inclinações carnais. Sabemos disso porque lemos o que ele tentou fazer com Davi. Ele tentou encravar Davi na parede mais de uma vez. Saul era um homem carnal, controlado pelo seu ímpeto. Imagina ele descobrindo que Samuel, que o havia sido usado para levar ele a rei de Israel, agora está indo lá ungir um novo rei. Ele poderia morrer, Samuel. Então, ele fala com Deus sobre isso. Fala com Deus sobre isso. Saul foi capaz de poupar o rei inimigo, que foi Agag, para fazer sua vontade. Ele decidiu, não vou matar Agag. Vou poupar o melhor do rebanho. Então ele faz isso para cumprir o seu desejo. Mas não teria compaixão de Samuel ao se sentir ameaçado e traído quando soubesse que Samuel estaria lá para ungir um novo rei. Saul foi rejeitado, mas não aceitava perder a liderança. Tanto é que quando ele persegue Davi, ele o faz porque ele se acha traído por Davi. Davi esteve servindo a Saul como seu escudeiro, depois esteve lá como homem de guerra, e Saul ficou muito aborrecido, muito chateado, e ele começa a perseguir Davi. Só que quem escolheu Davi foi o Senhor. Davi não estava traindo Saul em nada. Samuel fala com Deus, pois depende dele. Então Samuel fala, como é que eu vou lá? Ele vai me matar. E Deus lhe dá a solução. Qual é a solução que Deus dá? Para muitos, talvez olhando esse texto, vai achar que Deus ali mandou Samuel agir de engano. Não, preste atenção nisso aqui. Ó. Diga que vai sacrificar ao Senhor. Era mentira que Samuel ia sacrificar ao Senhor? Não, ele ia sacrificar mesmo. Pastor, mas ele não ia só sacrificar, ele ia sacrificar e ungir o rei. Preste atenção. Samuel não mentiu, apenas não disse tudo o que foi lá para fazer. Ah, mas então ele omitiu. Não, aqui não posso nem considerar que ele omitiu, sabe por quê? Porque Saul não perguntou para ele se ele estava indo ungir um rei.
Então, omitir, nesse caso, né, se ele pergunta e ele segura uma parte da informação, sendo que essa parte teria que ser dada. Não. Saul não perguntou isso para ele. O que Samuel disse foi o seguinte: e se me perguntar, ele vai querer me matar? Diga que foi sacrificar. E ele falou: eu fui sacrificar, eu vim sacrificar. Nem falou para Samuel, nem falou para Saul, falou para os anciãos da cidade. Samuel não mentiu, apenas não disse tudo que foi para lá fazer. Ele disse uma parte. Ah, mas é uma omissão. Não, nesse caso eu não consideraria uma omissão. Por quê? Porque ele apenas está falando algo que convinha. Era o que Deus tinha mandado dizer. Na vida enfrentamos algumas oposições porque queremos descrever detalhadamente todos os nossos passos. Isso acontece muitas vezes porque temos necessidade da aprovação de pessoas, quando na verdade deveríamos nos preocupar apenas com a aprovação de Deus. Então Deus disse para Samuel: diga que vai sacrificar. Ah, mas aí depois, e se Saul descobrisse que ele tinha ido ungir um rei? Aí era com ele e com Deus. Aí Deus ia tratar com Saul. A parte de Samuel foi obedecer o que Deus mandou. Vai, diga que você vai sacrificar. Se Deus mandou, tá mandado. E Deus aqui não tá mandando Samuel mentir, tá? Para você não pegar esse texto e dizer: ah, eu posso mentir porque Deus mandou Samuel. Não, Deus não mandou Samuel mentir. Deus mandou apenas Samuel dizer que vai sacrificar. Ele não fala tudo porque Deus não quer que ele fale tudo. Fala só essa parte aqui, que é o que interessa para Saul ou para os anciãos. Não interessa o restante. O restante é entre eu e você. Não importa o que pensaria Saul depois, e sim que Samuel havia obedecido à ordem de Deus. Ordem de Deus não se discute, se cumpre. Versículo 3. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-á a quem eu te disser. Samuel não tem ordem para falar da unção do novo rei a princípio, nem para Jessé. Ele não foi lá para dizer para Jessé: ó, eu vim ungir um rei aqui na sua casa, hein? Fala para os anciões: ó, eu vim aqui ungir um rei. Não, para ninguém. Só Samuel sabia. Ele convida Jessé e seus filhos para o sacrifício. Ele sabe que vai ungir um rei, mas não sabe quem é esse rei. Ele sabe que vai ungir um rei, mas não sabe quem é o rei. Ele precisa esperar o seguinte: e ungir-me-á a quem eu te disser. Ou seja, ele precisa esperar a ordem de Deus. É esse. Não é Samuel que vai escolher, é o Senhor que vai dizer quem é. Isso aqui é muito sério. Às vezes nós estamos numa posição e nós achamos que nós podemos escolher, quando na verdade temos que esperar Deus apontar quem é. Preste atenção nessa frase, pois iremos, essa frase aqui, e ungir-me-á a quem eu te disser. Preste atenção nessa frase, pois iremos usá-la mais à frente para explicar o comportamento de Samuel. Versículo 4, 16:4 de 1 Samuel. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Ele obedece. Não vamos falar sobre Belém, não há uma necessidade. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? Por que isso? Samuel, ao contrário de Saul, obedece ao que Deus mandou e vai a Belém. O texto diz algo bem interessante sobre a recepção de Samuel pelos anciãos da cidade. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? Por que eles perguntaram se era de paz a vinda de Samuel? É uma pergunta que nós temos que fazer. O profeta no Antigo Testamento dificilmente se apresentaria para levar uma mensagem de paz. Dificilmente. Pois Deus levantava profetas em tempos de crise espiritual no meio do seu povo. Então, geralmente, o profeta viria para trazer uma mensagem de correção. Então, eles ficaram com medo. É de paz? Pensando, será que Deus está trazendo algum juízo sobre nós? Porém, Samuel era profeta, juiz e sacerdote. Naquele momento, ele estava na função de sacerdote. Por quê? Ele foi fazer o que lá? Sacrificar. No momento de ungir um rei, ele estava atuando como profeta também. É claro que ele não tem como dividir a função de profeta, sacerdote e juiz. Cada um dividir ele. Não, ele tá tudo nele. Deus colocou ele como juiz, como profeta, como sacerdote. Mas naquele momento ele usa a função de sacerdote. Eu vim sacrificar. É de paz. Versículo 5. E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Samuel diz que é de paz sua ida e convida os anciãos, Jessé e seus filhos, para o sacrifício. Para participarem do sacrifício, eles precisam passar pelo ritual cerimonial de purificação, exigido lá pela lei. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício.
A santificação implicava que cada convidado no tempo do Antigo Testamento deveria tomar um banho e trocar de roupa. Êxodo 9, 10 a 15. Pois ninguém que se encontrasse cerimonialmente impuro poderia participar do banquete sacrificial. Levítico 7, 19 a 21. Jessé e seus filhos devem ter se considerado grande honra, né? Considerado uma grande honra ser convidados para esse banquete. E é evidente que ninguém além de Samuel sabia por que havia sido incluído a família de Jessé no sacrifício. No banquete, né, nesse caso. Bom, você quer baixar o PDF desse Expondo as Escrituras ou de outros vídeos aqui do canal? Preste atenção. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar, PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então você tem aí a opção tanto de baixar gratuitamente como semear no meu Ministério de Ensino. Aí a escolha é sua. Bom, vamos lá? Deus não escolhe líderes pela aparência e sim pelo coração. E sucedeu que entrando, eu digo pelo coração, Deus sondando o coração, que o nosso coração é enganoso, mas Deus sonda o coração, a intenção, tá? E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quem falou isso? Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Naquele tempo, para ser um rei, eles esperavam alguém o quê? De boa aparência, alto. Então Samuel, quando vê Eliabe, fala, é esse. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando fala de coração, está falando da intenção do coração, tá? As motivações. Samuel, a princípio, faz uma avaliação humana de que Eliabe seria o rei. Afinal, ele tinha a aparência e a altura que se esperava de um rei. Aqui fica bem claro que mesmo Samuel sendo um profeta de Deus, nem tudo que pensava e falava era a vontade de Deus, e sim uma avaliação humana. Tem gente que se engana, né? Deus deu para ele o dom de profecia, ele tem o dom de visão. Aí, só porque Deus usa ele, ele acha que tudo que ele vai falar é o Senhor mandando. Não. Você tem avaliação. Ou então alguém acha que ele não pode falhar em nada porque Deus usa ele como no dom de profecia, ou Deus usa ele para pregar, ou Deus usa ele para ensinar. Ele não pode, ou ela não pode errar em nada. Não, tem avaliação humana, tem o comportamento humano. Naquele momento, nós não estamos sendo ali um instrumento de Deus no sentido de estar passando uma mensagem de Deus. Nós erramos também, tá bom? Só para você poder compreender isso. Deus havia mandado Samuel lá e disse, e ungir-me-á a quem eu te disser. Preciso fazer uma pergunta. Deus já tinha dito que seria Eliabe? Então, ele não poderia achar isso. Samuel pensou que seria Eliabe, mas Deus ainda não havia dito quem era. Por isso o Senhor repreende toda avaliação humana. Nós não podemos... É por isso que a Bíblia condena o julgamento, o pré-julgamento. Não julgueis para não ser julgado. Porque quando você faz um julgamento sem ser baseado no que é real, você erra, você peca, você vai contra aquilo que é correto. O julgamento, ele deixa de ser errado quando você faz um julgamento no sentido de uma avaliação, levando em consideração as coisas de fato, não a aparência. Agora, tem pessoas que só de ver a outra pessoa pela aparência já julga. Como é que Deus pode usar uma pessoa dessa? Eu não acredito que vai vir nada bom daí. Aí olha o pregador, ele sobe no púlpito, pega o microfone, pô, ele não vai pregar nada. Quer dizer, por quê? Olhou a aparência, você não sabe, ele não abriu a boca, ele não começou a pregar, ela não começou a pregar, ele não começou a cantar, ela não começou a cantar. Você não tá vendo o desempenho, então você não pode julgar apenas só de olhar. E é isso que Deus está ensinando aqui para nós também. Samuel pensou que a escolha dependia da aparência. Em muitos lugares há sofrimentos por causa de lideranças escolhidas por causa da avaliação humana. Isso aqui é horrível. É levado em conta o que a pessoa apresenta ser, o cultivo de uma imagem,
A prática de declarações inteligentes, fala bem, fala bem, então pode ser. A ocultação de motivos desprezíveis, ou seja, o coração a pessoa não vê. E só Deus sabe, eu quero ser pastor porque eu quero mandar nas pessoas, eu quero liderar as pessoas. Isso não é a motivação correta para ser líder, para estar na liderança. Eu quero estar na frente do jovem, entendeu? Para mim poder ter alguém para mim poder dizer o que fazer. Como assim? Não é isso. Entendeu? O líder tá ali para servir, seja ele líder dos jovens, seja líder das irmãs, seja líder dos novos convertidos, seja líder do departamento de casal, de família, enfim, não tá ali para poder ser servido, e sim para servir. É só ler João 13 sobre a questão de servo. Jesus deu exemplo. Deus não fica impedido pelas nossas limitações ou tolices. Ele olha o coração e vê a verdade sobre o caráter, a fé, os valores e os desejos da pessoa. É isso que Deus avalia. E é por isso que tem pessoas que se enganam. Por que elas se enganam? Porque ela olha a aparência. E olhar a aparência não está só relacionado para escolher um líder. Às vezes uma pessoa solteira, ela quer se casar e ela olha para a aparência da outra pessoa. Ela não convive com a pessoa para poder conhecer ali o que ela tem como verdade do seu caráter, a sua fé, os valores que ela defende, a motivação que ela tem. Só com uma convivência que você vai conseguir ver isso. E através de orar ao Senhor e pedir, Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria, me faz compreender o que eu não estou conseguindo compreender. Isso é muito importante. É por isso que continua valendo o que a igreja primitiva fazia para identificar pessoas chamadas para realizar a obra do Senhor. Olha o que diz Atos 13, versículos de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou seja, eles oravam a Deus, pedindo a Deus a direção em relação a quem seria separado para fazer determinadas obras. 4. Deus escolhe os improváveis muitas vezes. Caso houvesse uma eleição em Israel, com a finalidade de escolher um substituto, isso aqui é uma hipótese, tá? Para o rei Saul, é pouco provável que o povo tivesse escolhido Davi, mas ele era o preferido de Deus. Davi não estava entre aqueles que poderiam ser escolhidos. Ele não tinha aquilo que eles esperariam de um rei a princípio. Ele era moço, ele era o mais novo da sua casa. Então, dificilmente eles escolheriam Davi, mas Deus escolheu. Salmo 78, versículos 70 e 71 diz assim: também escolheu a Davi seu servo. Quem escolheu? Deus. E o tomou dos redis das ovelhas. 71. Tirou do cuidado das ovelhas e das suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Quem chamou Davi? Foi Deus. A coisa mais maravilhosa que pode existir é você estar fazendo algo para Deus, tendo certeza que Deus te chamou para aquela obra. Que aquele é um chamado de Deus para você. Eu tenho convicção que Deus me chamou para a área do ensino. Eu tenho convicção. Alguém pode dizer, não, porque não adianta. Pode falar o que quiser, eu tenho convicção. Isso aqui não é soberba. Isso aqui é a certeza. É a convicção colocada pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo confirmado pelas pessoas que aqui colocam o seu comentário no canal falando de como tem aprendido. Então, primeiro o Espírito Santo coloca aquela certeza no nosso coração, mas ele vai confirmando através da obra que você vai fazendo. As pessoas, a igreja reconhece, porque os irmãos em Cristo é a igreja do Senhor, mesmo que não seja a minha igreja local, é a igreja do Senhor. É a igreja que reconhece o chamado na vida do obreiro, da obreira. É a igreja que reconhece o chamado na vida do irmão, da irmã, que está realizando algo para Deus. Então, é lindo quando você tem convicção, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque as lutas vêm, as provas vêm, mas você tem certeza que Deus te chamou para aquilo. Agora, a dura coisa é quando você não sabe, eu estou fazendo essa obra, mas eu não tenho muita certeza. De repente, esse vento que está se levantando é porque não é para mim fazer isso. Mas quando você tem certeza, o vento se levanta e você fala, eu vou continuar. Porque eu sei que foi o Senhor que me chamou. Davi não foi convidado para o banquete. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Agora eu estou já entrando no versículo 11. Eu vou falar o 11, o 12 e o 13. Depois a gente vai partir para algumas qualidades,
o treinamento que Davi passou, mas eu preciso desses versículos aqui, tá? E disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Sacrifício era feito, depois era comido o banquete dentro da carne que ficava ali também, que sobrava ali do sacrifício que tinha sido oferecido ao Senhor. E eles participavam daquele sacrifício. E ele diz: não vamos comer enquanto não chegar o mais jovem. Vá chamá-lo, ordenou Samuel. E de repente esse jovem, João Ninguém, olha, irmão, isso é maravilhoso, isso é lindo. O improvável, aquele que não tinha nenhuma possibilidade. Isso, sabe por que Deus faz isso? Eu vou explicar para você por que Deus faz isso. Para que o nome dele seja glorificado. Porque se você se achar o capacitado, pronto, o homem certo para essa tarefa, a mulher certa para essa tarefa, você vai dizer: não, eu fui colocado porque eu fiz por onde. Mas no caso de Davi não tinha conversa. Ele só foi colocado porque Deus quis colocar. Eu creio. Eu ainda creio. Eu creio que Deus ainda faz dessa forma. Eu creio. E de repente esse jovem João Ninguém, um garoto de quem até o pai se esquecera, tornou-se alguém. 1 Coríntios 1, 28 e 29 na NVT diz: Deus escolheu as coisas desprezadas deste mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Eu já tive a oportunidade de estar em alguns lugares e ver pessoas pregarem, e eu fico pensando, ou ensinar, eu fico pensando comigo mesmo: gente, por que essa pessoa não está aí, ó, no Brasil, pregando em vários lugares? Por que essa pessoa não está aí ensinando em vários lugares com esse conteúdo de mensagem, Deus? Por quê? E aí a gente entende que muitas vezes as pessoas, até as igrejas, até determinadas lideranças, não estão se importando com gente que tem essa qualidade de mensagem, essa seriedade. Às vezes estão procurando aquele oba-oba, aquelas mensagens prontas para poder fazer o povo se emocionar. Mas quando Deus quer fazer, ele levanta essas pessoas. E eu creio que o Deus que levantou Davi é o Deus que pode levantar você e cumprir a vontade dele para a glória do nome dele. Um improvável. Não sabemos ao certo por que Jessé não se preocupou em chamar Davi para o banquete. Há muitas suposições. Muitas suposições. Ó, existem muitas suposições. Mas o fato importante é que ele não foi convidado. Eu não sei se é porque ele era novo. Eu não sei se é porque o pai dele não ligava muito. Não sei. Até porque o pai deixava ele tomando conta do rebanho. O rebanho era o bem da família. Eu não posso acreditar que um pai ia botar um irresponsável para tomar, se não gostasse do filho, para tomar conta dos bens da família. Quem faz isso? Quem faz isso? Mas vai ter alguém que vai dizer: não, mas enfim, eu não sei por quê. Não sei por quê. Até inventar que Davi não era filho do casamento legítimo de Jessé, eu já ouvi gente falar. Baseado no quê? Que eu não sei, que a Bíblia não fala sobre isso. Tá bom? Ah, mas é aquele salmo que diz em pecado... Não, em pecado ali é ele reconhecendo a sua natureza pecaminosa. Não é que Davi... É o Salmo 51. Deixa eu colocar aqui na tela, se não me falha a memória. Eu acredito aqui. Deixa eu ver aqui se... É Salmo 51. Isso. Deixa eu ver aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vamos lá? É aqui, ó, Salmo 51, 5. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está falando é da natureza pecaminosa. Ele sabe que ele era um pecador. Não que ele foi fruto de um adultério, como alguns dizem, né? O texto não está dizendo isso, não. Mas tem gente, até isso dizem. E é por isso que ele não foi chamado. Eu não sei. A Bíblia não diz. Mas o que importa é, ele não foi convidado. Muitas pessoas afirmam que o homem está impedindo o seu chamado. Agora vamos ter uma aplicação disso aqui. Porém, lendo relatos como esse, podemos perceber que Davi não foi convidado,
na esfera terrestre, mas foi convidado pela esfera celeste. Quem diria que José um dia seria governador do Egito com tudo que ele vivia dentro da casa dele? Ele era um filho obediente a seu pai, mas ele passava provas terríveis, até porque o lar de Jacó era um lar totalmente desestruturado. Havia filhos de 4 mulheres, então era o caos total. 4 mulheres. Então eles eram irmãos por parte de pai, mas não por parte de mãe. E você já viu, né? Irmão por parte de mãe é uma coisa, irmão por parte de pai só, às vezes tem alguns conflitos bem estranhos. E havia esses conflitos. Eu não vou entrar aqui em méritos, mas quem diria que José seria o governador do Egito um dia? Quem olhasse para José naquele tempo, não tem futuro. Os irmãos odeiam ele. Carreira dele termina logo ali. Mas Deus vai lá e coloca José como governador. Para quê? Para exaltar José diante dos irmãos? É claro que não, porque senão Deus está promovendo soberba no coração do ser humano. Deus coloca José para cumprir o seu propósito de preservar o seu povo. Deus nunca vai fazer nada para engrandecer uma pessoa, um fim em si mesmo. Deus vai fazer para engrandecer o nome dele. Agora, é claro, se você é o instrumento que Deus está usando, você vai usufruir daquela posição. Mas não foi por você, foi pelo Senhor. Saul estava... Presta atenção nisso aqui, ó. Aquele que seria improvável a necessidade de estar presente foi quem Deus mandou chamar. Saul estava escondido no meio da bagagem quando Samuel o chamou. Mas Davi estava ocupado cuidando das ovelhas de seu pai. Um filho obediente. Não tinha idade para o exército. Então estava cuidando de ovelhas. Também pode ser por isso que Davi estava lá, cuidando de ovelhas. Os outros irmãos já tinham idade para o exército. Mas Davi não tinha. Então vai cuidar de ovelhas. Pode ser isso? Pode, não sabemos. No treinamento que Moisés recebeu para se tornar líder de Israel, ele também apacentou ovelhas. É interessante o que Deus faz para treinar pessoas para a liderança. No Antigo Testamento, os reis e seus oficiais eram considerados pastores do povo. Jeremias 23, Ezequiel 34. E Davi era um homem com o coração de um pastor. Igreja de Cristo, nos dias de hoje, bem como cada líder espiritual, precisa ter o coração de um pastor e cuidar com carinho dos cordeiros e ovelhas do rebanho de Deus. Aí tem várias referências bíblicas aí. Os bois podem ser tocados, vai tocando boi, mas as ovelhas devem ser conduzidas para que não se dispersem. O pastor deve conhecer suas ovelhas individualmente, amá-las e cuidar delas de acordo com as suas necessidades. Davi tinha que ter esse amor no seu coração. Ver aquele povo que ele ia liderar como ovelhas, que precisava de direcionamento. O líder, ele estava ali para direcionar. O líder também, como do departamento de uma igreja, está para direcionar. Ele não está para se promover, ele está para direcionar. Treinar, tá? O pastor deve conhecer suas ovelhas individualmente, amá-las e cuidar delas de acordo com suas necessidades. As ovelhas, em geral, são indefesas e não enxergam muito bem, de modo que dependem do pastor para guiá-las e protegê-las. Apesar de Davi ser literalmente um pastor, via-se como uma das ovelhas do Senhor também, e escreveu sobre isso no Salmo 23. Davi era exatamente o tipo de líder que Israel precisava para reparar todo o estrago que Saul havia causado à nação. Saul era um rei segundo o coração dos homens. Davi era um rei segundo o coração de Deus. Deus chama pessoas ocupadas, não quem procura maneiras de fugir das responsabilidades. Tem gente aí que nunca trabalhou e se diz chamado para a obra de Deus. Deus sempre chamou pessoas que estavam com alguma ocupação. E aí? Como é que pode? Ah, Deus está me chamando, um jovem bem novo, como pregador, vou viver de ser pregador. Cadê a profissão? Tem que ter uma profissão. Precisa de uma profissão. Um treinamento. Até no nosso trabalho Deus nos treina. Nas atividades do dia a dia. Deus treinou Moisés no trabalho dele. Deus treinou Davi no trabalho dele. E as pessoas acham que é isso. Não é não. Olha só. Moisés, Gideão, Elias, Neemias, Amós, Pedro, André, Tiago e João. Eram todos pescadores. Mateus, cobradores de imposto. Estavam trabalhando quando o Senhor os chamou. 2. Samuel manda buscar Davi e Deus lhe manda ungir. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Quando todos os filhos presentes de Jessé foram rejeitados para ser o rei, diante de Deus, né? Que eles nem sabiam para que eles estavam ali.
E Samuel, sabendo que dentre os seus filhos seria escolhido um rei, chegou a oportunidade de chamar aquele que não havia sido convidado. O texto relata, é por isso que você tem que parar com essa questão de achar que você tem que cavar, se apresentar no sentido de buscar uma oportunidade cavando. De qualquer maneira, haja o que custar, aconteça o que acontecer, não adianta, eu vou dar meu jeito, não faça isso. Cumpra a sua parte. Mas o chamado de Deus, ele vai acontecer, o momento de ser colocado acontece, porque Deus tem suas formas de trabalhar. Você não precisa derrubar ninguém, você não precisa tomar lugar de ninguém, você não precisa queimar ninguém para assumir uma posição. Quando todos os filhos presentes de Jessé foram rejeitados para ser o rei, Samuel, sabendo que dentre os seus filhos seria escolhido um rei, chegou a oportunidade de chamar aquele que não havia sido convidado. O texto relata alguns traços da aparência, mas não iremos nos deter a isso, tá? Eu não vou me deter porque que Davi era ruivo, de gentil aparência, não vou me deter aqui. Quando Davi chegou, o Senhor cumpriu o que havia dito anteriormente. E ungir-me-á a quem eu te disser. Deus não tinha dito isso nos versículos anteriores? Levanta-te e unjo, porque este mesmo é. Deus quis e assim foi feito. Sabe o que está em vista aqui? A soberania de Deus. Não é a vontade do profeta. Não é a vontade do pai Jessé. Não é a vontade de Jessé. É a vontade de Deus. Não é a vontade do povo. É a vontade de Deus. Não prevaleceu a vontade do povo, porque improvavelmente Davi seria um rei segundo aquilo que o povo ia querer, dentre os outros que tinham muito mais aparência, muito mais condição. Não foi a vontade também de Jessé, o pai, porque para Jessé, quem deveria ser ungido separado, né? Não sabendo para que era essa unção, ainda que ele não soubesse, mas ia ser separado para alguma coisa, para Jessé não seria Davi, porque Davi nem foi convidado, e nem foi a vontade de Samuel, o profeta, porque ele diz, eis que estou perante, né? Certamente estou perante o ungido do Senhor. E Deus diz, não é esse aí também. Davi recebe a unção em símbolo da consagração ao reinado e o Espírito Santo se apoderou dele. Um líder precisa de capacitação espiritual, senão fracassará. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Ele não se rebelou contra Saul, tomando a liderança à força ou dividindo o povo. A unção confirmou o chamado de Deus, mas ainda não era a hora de assumir, pois haveria a necessidade de um longo treinamento para só então assumir a liderança. Muitos líderes até são chamados, mas não querem se submeter ao treinamento de Deus e por isso fracassam no desempenho da missão. Eles até estão na posição de liderança, mas não fazem um bom trabalho. Por quê? Porque não aceitaram ser treinados. Então você vai ver que Davi, ele é separado, ele é ungido, e nós não sabemos ao certo se no final das contas Jessé veio a saber logo depois sobre o que significava aquela unção e os irmãos. Até porque você vê os irmãos de Davi no episódio de Golias, Eliabe, por exemplo, ali, falando mais uma vez contra Davi. Os irmãos de Davi se levantavam contra Davi. Então eles não reconheciam aquilo que havia sido feito. Parece que, de certa forma, não foi dado o entendimento para eles naquele momento. Mas em algum momento foi dito que realmente Davi seria o novo rei de Israel. Não sabemos quando, mas nos parece que naquele momento nem mesmo Jessé estava entendendo o que estava sendo feito ali e não foi falado o que estava sendo feito ali. 5. 3 qualidades importantes na vida dos líderes. Então vamos falar um pouquinho de Davi aqui, porque hoje é a liderança de Davi. A primeira qualidade que Deus viu em Davi foi a espiritualidade. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, não segundo o coração do povo. O que significa ser alguém segundo o coração de Deus? Tem muitas definições, mas entre elas, ao que parece, significa ser uma pessoa cuja vida está em harmonia com o Senhor, alinhado com Deus, com a vontade de Deus. O que é importante para ele é importante para você. O que te sobrecarrega, sobrecarrega você. O que desagrada a Deus, desagrada a você. Então seria isso um homem segundo o coração de Deus. É importante para Deus? É importante para mim. Deus rejeita? Eu também rejeito. Deus abomina o pecado? Eu também abomino o pecado. Então, quando você tem um coração segundo Deus, tá? Davi tinha um coração segundo Deus, coração segundo o Senhor, tá? Quando você tem um coração segundo, né, um homem segundo o coração, e o Senhor procurou um homem segundo o seu coração, ou seja, quando você tem um coração segundo o Senhor, você é uma pessoa
que vai olhar para as situações e para as pessoas com um olhar pensando como é que Deus vê aquilo. Como é que Deus se preocupa com aquilo. Então você não vai ser aquela pessoa que vai chegar cheia de julgamentos, desprezando os outros. Porque você vai pensar, Deus está desprezando essa pessoa? Deus ama. Deus quer salvar. Deus quer libertar. Às vezes a gente passa nas ruas, vê pessoas perdidas, embriagadas, viciadas, mendigando. E aí alguém diz assim, porque não quer nada com Deus. Tá vivendo desse jeito que quer. Mas será que se Deus estivesse presente naquele momento, seria isso que ele diria daquela pessoa? Eu vejo que está por fora. Deus vê o que está por dentro. Às vezes, aquela pessoa está naquela condição porque realmente jogou todas as oportunidades fora e não quer nada. Mas eu também não sei. Só Deus sabe. Mas às vezes ela está ali dizendo, eu queria uma oportunidade. E ela não tem essa oportunidade. E não venha me dizer que todas têm oportunidade, porque não é verdade. De alguma forma ela precisaria de uma oportunidade e ainda não chegou. Então ter o coração segundo Deus é pensar como Deus pensaria, no sentido de amar o ser humano, de se preocupar, de não fazer pré-julgamentos com as atitudes das pessoas de modo geral. Sempre está se confrontando pensando, por que ela age assim? Por que ela faz isso? O que leva ela a fazer isso? E não julgar logo e dar sentença. O que Deus está procurando? Está procurando homens e mulheres cujos corações sejam completamente dele. Isso significa que nada é varrido para baixo do tapete. Significa que quando você age mal, admite isso e imediatamente pede perdão. Você se entristece com o erro, fica preocupado com as coisas que desagradam o Senhor. Anseia em agradá-lo em tudo o que você faz e se importa com os motivos por trás dos seus atos. O que você está fazendo na obra do Senhor? É para ser visto? É para ser notado? Por que você vai em determinados trabalhos? Por que você coopera em determinados trabalhos da igreja? É para poder alguém olhar e falar assim, tá vindo. Na próxima consagração vamos separar ele. Vamos colocar ela nessa responsabilidade. É para isso? Se é para isso, é uma motivação errada. A segunda, é claro que a sua ida pode, e as qualidades, a forma como você se comporta, o seu caráter, vão contribuir para que você possa, se ter um chamado, ser separado. Mas a motivação de ir nunca pode ser essa. Isso vai ser uma consequência. A separação para a obra. Mas nunca o motivo. eu tô indo para isso. A segunda qualidade que Deus viu em Davi foi a humildade. Então a primeira qualidade foi a espiritualidade. Um coração segundo o Senhor. A segunda foi a humildade. Quando você tem um coração de servo, é humilde. Faz o que lhe mandam. Não se rebela. Respeita as autoridades e serve fielmente e em silêncio. Davi era obediente a seu pai. Davi foi obediente quando estava ali servindo no reinado de Saul. Davi sabia tratar as pessoas. A pessoa humilde reconhece sua dependência de Deus e sabe que não é melhor do que ninguém. Imagine Davi na caverna de Adulão e veio aquele monte de homens que estavam ali naquela situação e Davi dizendo para ele, sai de perto de mim. Eu sou o futuro rei de Israel. Eu não quero vocês perto de mim, não. Davi reconhece que não é melhor do que ninguém. Davi tem ali a característica de um líder, ainda sem ser líder. As pessoas estão seguindo Davi. Isso aqui é uma coisa interessante. Mesmo que você ainda não esteja na posição no qual Deus vai te colocar, você vai perceber que algumas coisas acontecem como se você já estivesse na posição. Então isso mostra para você que realmente Deus te chamou. Tá? Realmente Deus te chamou. A pessoa humilde reconhece sua dependência de Deus e sabe que não é melhor do que ninguém. Ela pode ter recebido uma grande missão para realizar e estar em uma posição de liderança, mas jamais usa isso para desfazer de ninguém, pois sabe que é apenas alguém servindo na obra de Deus. Deve-se ressaltar que o servo não se importa com quem recebe a glória. O servo faz, ele não está preocupado com a glória dele. Lembre-se disso, o servo tem um grande objetivo, fazer com que a pessoa a quem serve pareça melhor e tenha ainda mais sucesso. Um líder, ele quer ver o sucesso dos seus liderados, ele não está ali para promover o seu sucesso. O servo não quer que seu senhor, aqui está falando do senhor humano também, fracasse.
O líder não quer que seus liderados fracassem. Nem se importa com quem recebe a glória, deseja apenas cumprir sua tarefa. Ou seja, obedecer a Deus. A terceira qualidade de Davi era integridade. O que é isso? Deus não está procurando espécimes magníficos de humanidade. Um ser humano perfeito. Não tem. Ele busca servos profundamente espirituais, genuinamente humildes e sinceros e que têm integridade. O que é integridade? Ouça alguns dos sinônimos desse termo, hebraico tamã, traduzido como integridade. Completo, inteiro, inocente, que vive com simplicidade, sadio, sólido, forte. É algo belo, não é? Íntegro é o que você é quando ninguém está olhando, significa que você é completamente honesto. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. Quando ninguém estava olhando, Deus estava olhando para Jó e reconhece. Ele era honesto, porque ele vivia de acordo com aquilo que realmente era. Ele não queria passar aquilo que ele não era. Ele não queria passar uma imagem do que ele não era. Isso é hipocrisia. E, infelizmente, tem muitas pessoas que na frente dos outros se comportam de um jeito e nos bastidores de outro. Mas Deus está vendo. Vivemos hoje num mundo que diz de muitas formas, basta que cause boa impressão. Mas você nunca, eu repito, nunca será um homem ou uma mulher de Deus se for essa a sua filosofia, causar boa impressão. Tá preocupado com isso? Ninguém impressiona Deus. Você não pode fingir para o Todo-Poderoso. Ele não se impressiona com o exterior, mas concentra-se nas qualidades interiores. Aquelas coisas que levam tempo e disciplina para cultivar. É nisso que Deus se concentra. É isso que Deus olha. Talvez você já tenha ouvido alguém falar, faça alguma coisa para impressionar a Deus, para chamar a atenção de Deus. Como é que você vai surpreender a Deus se Deus já sabe o que vai acontecer? Ninguém surpreende a Deus. Eu surpreendo o ser humano, a Deus não. Que tal uma arte digital para o evento da sua igreja? Congresso de jovens, congresso de irmãs, congresso de adolescentes, congresso de novos convertidos, ou uma arte para o seu negócio próprio, ou até mesmo para a sua empresa. Preste atenção nesse anúncio. Criação de artes digitais para a divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$ 19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Então, se você precisar, é só entrar em contato hoje mesmo. Como Deus treina os seus líderes? Vamos lá? Primeiro, Deus treinou Davi na solidão. Ele precisava aprender as principais lições da vida sozinho. Isso aqui é interessante. Antes de lhe serem confiadas responsabilidades e recompensas públicas. Lembra de José? Casa de Potifar. Tá lá. Lembra de José? Cárcere. Cuidando de preso. Tá lá. Pouca gente, anonimato, já vou falar disso, ninguém conhecia. De repente, José agora é governador. Não foi da noite para o dia, não. Houve um processo. Tem um propósito, tem uma promessa, aí vem o processo, para depois vir o cumprimento do propósito. Entendeu agora? Promessa, processo e o propósito. Você só chega no propósito se você passar pelo processo. Você só vai passar dentro do processo, conseguir passar, se houver uma promessa. Porque se você não tem promessa, não tem como atingir o propósito. Então você precisa identificar o que Deus quer para a sua vida. Ore e peça a Deus. E Ele vai te dar o entendimento. Então, Deus treinou Davi na solidão. A solidão tem qualidades de cultivo próprias. Quem precisa de sons superficiais para sobreviver é porque não tem profundidade. Precisa de muito barulho? Tá faltando profundidade. Se você não consegue ficar sozinho consigo mesmo, é porque há conflitos profundos e não resolvidos em sua vida íntima. A solidão ajuda-nos a lidar com essas questões. Quando foi a última vez que você ficou sozinho com a natureza e embebedou-se nela? Tão sozinho que o som do silêncio parecia ensurdecedor. Era justamente ali que Davi vivia. Foi ali que ele aprendeu a reinar. Ele ainda não era rei,
mas foi ali. Durante noite sem conta, ele se sentava sozinho, como pastor de ovelha, sobre as estrelas, sentindo as rajadas fortes dos ventos de outono e as chuvas frias do inverno, que é assim na Palestina. Aprendeu também a suportar os raios ardentes do sol do verão. A solidão foi um dos professores que Deus usou no treinamento do jovem Davi para ocupar o trono. A solidão é algo que às vezes muitas pessoas fogem. Mas para Deus, Deus treinou Davi no ambiente de solidão. Ele e as ovelhas. Moisés também. Ele e as ovelhas durante um tempo. Houve um momento de Moisés estar no meio do palácio, que ele corre, andando para lá. Mas houve um momento de estar sozinho. E a solidão às vezes nos assusta. Mas às vezes Deus nos treina na solidão. Às vezes você está num lugar e você se sente sozinho, você diz, será que é aqui que eu vou terminar? É aqui que vai acabar? Será que vai se resumir a esse ambiente? Será que vai ser assim? Mas Deus está te treinando. Deus está te preparando. E naquele tempo, no momento dele, ele há de fazer algo. Segundo, Davi cresceu no anonimato. Essa é outra maneira de Deus treinar seu melhor pessoal, no anonimato. Homens e mulheres de Deus, servos líderes em potencial, são primeiro desconhecidos, invisíveis, não apreciados e não aplaudidos. Não espere. Dependendo do chamado que Deus tenha com você, não espere grandes aplausos. Não espere muitos tapinhas nas costas. Não espere. Nas exigências implacáveis do anonimato, é construído caráter. Porque você não está sob a pressão de ter que causar boa impressão. Você é anônimo. Por mais estranho que pareça, os que aceitam o silêncio do anonimato, a princípio são mais bem qualificados para lidar com os aplausos da popularidade. Você não é conhecido por ninguém? Quando você está numa posição, você não fica deslumbrado com isso. O anonimato, Deus trabalha na nossa vida no anonimato. E aí a pessoa não fica deslumbrada. Alguém olha para você e diz, você tem potencial, você poderia estar na posição tal, você poderia ser isso, você poderia ter aquilo, mas você ainda não é. Você é desconhecido. Ninguém sabe de você. Parece que você é invisível, você passa dos lugares e as pessoas... É como se você não existisse. É como se você não fizesse o que você faz para Deus. E você diz, será que está valendo a pena? Ei, Deus está te treinando. Deus está te preparando. Mas no momento certo, Ele vai te colocar aonde Ele quer colocar. Espere, tenha paciência. Terceiro, Davi foi treinado na monotonia. O sentido aqui é ser fiel nas tarefas servis, insignificantes, rotineiras, regulares, desinteressantes e diárias da vida. Apenas vida enfadonha e comum. Vou usar o exemplo da dona de casa. A dona de casa ali cuidando, trabalho repetitivo. Lava roupa, passa roupa, cozinha, cuida de criança. Repetitivo, ela sabe tudo que tem que fazer repetidamente. Agora, se ela fizer isso com dedicação, se ela fizer isso com paciência, olha só Deus treinando ela com dedicação, Deus treinando ela com perfeição, Deus treinando ela com paciência. Daqui a pouco ela recebe uma oportunidade para fazer algo na obra de Deus. Ela vai usar a mesma dedicação que ela faz na sua casa. Ela vai usar a mesma paciência que ela tem com as coisas da sua casa. Ela vai usar tudo aquilo que ela foi aprendendo. Deus pode treinar você num ambiente totalmente diferente para desenvolver em você qualidades que vão ser usadas dentro da obra dele. Agora imagine uma dona de casa que não é dedicada ao trabalho que ela faz. Ela não vai ser dedicada à obra que vai ser colocada nas mãos dela da mesma maneira. Então não espere, talvez você diga assim, mas se fosse colocado na minha mão, aí sim eu seria dedicado. Quem é dedicado em qualquer lugar e em tudo que faz. Guarde isso. Não existe esse negócio de não ser dedicado em casa e vai ser dedicado na obra. Quem não é dedicado em casa e vai ser dedicado na obra é porque está com segundas intenções. O que está fazendo não é para servir, e sim para ser visto. É diferente.
Apenas horas constantes iguais, infindáveis de monotonia, enquanto você aprende a ser um homem ou uma mulher de Deus. Cuidar de ovelha. Vai para ali, vem para aqui. Mesmo caminho. Eu já conheço o caminho aqui. Cuidado. Ali tem uma descida, tem um buraco. Cuidado. Ali tem isso, ali tem aquilo. Já conheci o caminho todo. Monotonia. Quando é que Deus vai me tirar disso? Quando é que vai acabar isso? Deus nos treina também na monotonia. E desenvolve em nós paciência, dedicação, persistência, perseverança. Tudo isso é desenvolvido. Quando não há mais ninguém por perto, quando ninguém mais nota, quando ninguém mais nem mesmo se importa, é assim que aprendemos a liderar. Monotonia. Você poderia dizer, não, vou fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Tô cansado, não aguento mais. Não. Faça. Quem nunca assistiu o filme Karate Kid de 2010 com Jack Chan, aonde ele manda seu aluno pegar o casaco, colocar o casaco. Quando eu estava montando essa mensagem, Deus me deu esse exemplo aqui. Tirar o casaco e pendurar. Meu Deus me fez lembrar desse filme. Então, o que ele manda fazer? Jack Chan manda o aluno que quer aprender Kung Fu o seguinte. Porque ele viu que o jovem era um jovem que chegava e jogava o casaco no chão. E ele usou isso para treiná-lo. E o que ele faz? Ele manda ele pegar o casaco, colocar o casaco, tirar o casaco, pendurar o casaco. O aluno se irrita de tal forma que pensa estar dando uma lição de moral no seu líder, que era o Jack Chan, que é o Jack Chan. Quando, na verdade, tudo aquilo que parecia monótono era um treinamento para que ele aprendesse Kung Fu. E aí, quando você vê... Bota aí! Eu desafio você que nunca viu. Coloca aí no Google aí. Pega o casaco, tira o casaco. Ou então vai lá no YouTube e bota. Pega o casaco, tira o casaco. Vai aparecer o trechinho desse filme. Essa parte que eu tô falando. Você vai olhar e você vai falar assim, meu Deus. Algo totalmente monótono. O jovem ficou irritado. O menino ficou muito bravo. Tem um outro filme do Karate Kid também, do Sr. Miyagi, e do Daniel San. E o que ele faz para ensinar ele? Os movimentos. Manda ele lavar os carros. Ei, ele tá lavando o carro, mas ele tá aprendendo os movimentos. Com uma mão, de uma forma. Com outra, de outra forma. Uma mão, de uma forma. Com outra, de uma mão, com uma mão ele passava cera. Com outra mão, ele lustrava na direção ao contrária. E ele nem sabia que estava aprendendo movimentos que seriam usados para o treinamento dele. Quem sabe, essa casa que a senhora toma conta, essas coisas que você faz, meu irmão, está servindo como um treinamento futuro e você nem sabe que Deus está desenvolvendo coisas em você. Deus pode treinar pessoas nas tarefas mais simples e repetidas do dia a dia. Cuidar de ovelha para depois cuidar do seu povo. Quarto, Davi foi treinado na realidade. Vamos avançar até 1 Samuel 17. Eis que Davi, nesse trecho, ao lado de Saul, quando um gigante surge à distância, caminhando com dificuldade em sua direção. Lembra-se de Saul, o sujeito grande e alto? Agora o vemos trêmulo de medo, com os joelhos batendo um contra o outro, com medo de Golias. E aqui está o pequeno Davi dizendo, olhe, vamos acabar com o gigante. Como? Onde Davi conseguiu tamanha coragem? Ele aprendera sozinho diante de Deus, dependência de Deus. O Espírito Santo estava sobre ele. Que tipo de homem é este, Davi? Um homem realista. Alguém que permaneceu responsável mesmo quando ninguém estava olhando. Então, como Davi cuidou das ovelhas, ninguém está olhando, mas ele está fazendo o melhor. Porque ele está fazendo com dedicação. Porque ele precisa fazer da forma melhor que ele pode. Lembra de José? Se José vai para casa de Potifar e fala assim, eu não vou fazer nada aqui, eu fui vendido como escravo, não tô nem aí, ia ser chicoteado, ia para a prisão de forma justa, porque aí realmente ele estava errado. Não, José se dedica a fazer o melhor. Com pouco tempo, Potifar vê a dedicação de José, o empenho de José, o amor de José no trabalho que estava realizando, e Deus era com José. O que aconteceu? Porque Deus só é com aquele que realmente se dedica, e era o propósito de Deus José passar por aquele estágio. Potifar coloca José para poder tomar conta da casa.
Depois, ele passa pelo que ele passa com a mulher de Potifar, é lançado na prisão injustamente, José dá o melhor na prisão. Ele tinha tudo para ficar revoltado, mas José não fica revoltado. José glorifica o nome do Senhor. Eu acredito que aqui se encaixa bem Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente pega esse bem achando que o bem aqui são as bênçãos materiais, as conquistas. Não, o bem aqui é o propósito final, vida eterna. Mas no caso de José, era o propósito que Deus tinha na vida dele de colocá-lo na frente do Egito como governador para livrar o seu povo da extinção, de morrer de fome. A mesma coisa é Davi. Golias não era tão espantoso assim. Por quê para Davi? Porque Davi estivera matando leões e ursos quando não havia ninguém por perto. O Espírito de Deus já estava nele, porque eu acredito que Davi, esse episódio do leão, do urso, foi depois que ele recebeu a unção de rei. E ele voltou a tomar conta das ovelhas. E ele teve essas experiências. O Espírito Santo lhe deu força para lutar com o leão, para lutar com o urso. Ele já enfrentara a realidade muito antes de deparar-se com Golias. Saul não conhecia essa realidade, Davi conhecia. O exército confiou no braço deles, Davi confiava no braço do Senhor. A coragem de Davi não era na força dele, era na força do Senhor. Duas lições importantes aqui para caminharmos para o final. Primeiro, é nas pequenas coisas e nos lugares solitários que provamos ser capazes de grandes coisas. É na sua casa, dona de casa, na sua cozinha. É nas coisas pequenas que você faz, meu irmão, meu jovem. É nas coisas pequenas que Deus está trabalhando na sua vida. Se você quer ser alguém com uma grande visão, deve cultivar o hábito de desempenhar bem as pequenas coisas. E assim que Deus o fortalece. É assim que Deus o fortalece. Segundo, quando Deus desenvolve nossas qualidades interiores, ele jamais tem pressa. Então não queira sair correndo por aí não, querendo que aconteça tudo da noite pro dia, que não é assim que acontece não. Deus aprimora o caráter trabalhando nele durante a vida inteira. Ele não tem pressa. É na escola da solidão e da obscuridade, ou do anonimato melhor, que aprenderemos a nos tornar homens e mulheres de Deus. Com os professores da monotonia e da realidade é que aprenderemos a liderar. No caso de Davi, a reinar. E assim que nos tornamos como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Conclusão? No Pão das Escrituras de hoje aprendemos sobre a liderança de Davi. Aprendemos como ele foi chamado, quais eram suas qualidades e que tipo de treinamento ele passou para ser o líder do povo de Israel. Foi fácil? Não. Fizemos aqui um pequeno resumo sobre a questão de liderança de Davi. Não foi fácil, mas o Senhor o capacitou. Não espere começar no topo e muito menos tenha pressa para terminar o treinamento. Pois mesmo diante da obra que fomos chamados para realizar, o treinamento continuará pela vida toda. O que importa é ser formado dentro de nós um coração segundo Deus. Assim, qualquer que seja a obra que estivermos realizando será feita não para nos promover, e sim para glorificar o nome do Senhor. Sabe por que muitas pessoas estão sendo decepcionadas, sentindo decepcionadas? Porque estão fazendo obras para se promover, para que o seu nome seja grande, para que ela seja conhecida. Não faça isso. Faça a obra para que o nome do Senhor seja grande, para que o nome do Senhor seja reconhecido. E se Ele quiser, por causa disso, o seu nome acabará sendo conhecido. Mas isso vai ser uma consequência, não um motivo de você fazer essa obra. Pense muito bem nisso. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa Expondo as Escrituras? A liderança de quem? Salomão. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1 a 12. Já vai estudando, tá bom? E não se esqueça, lição de número 7 dos jovens, liderança de Davi. Tem mais conteúdo ainda para você aprender sobre essa liderança. Eu deixo o conselho aí para que você assista essa aula aí da EBD, tá bom? E, por fim, terminando aqui, preste atenção. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família,
para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então não deixe de divulgar esse vídeo, o canal, desculpe, não deixe de divulgar o canal, que outras pessoas precisam também ser edificadas. Outras vidas precisam ser treinadas, precisam. Então divulgue, também comente o que você achou desse vídeo, de que lugar do Brasil você está assistindo ou de fora do Brasil. Fale em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos orar. Eu quero agradecer a você que ficou até agora. Tivemos aqui lições importantíssimas sobre a liderança de Davi, como Deus treina, as qualidades, por que Davi chegou até o reinado. Tudo tem um motivo. Por exemplo, Esté chegou ao reinado depois de algo que aconteceu com Vasti. Então Deus usa as coisas que vão acontecendo para colocar quem ele quer em determinadas posições. Você não precisa dar rasteira em ninguém, você não precisa puxar o tapete de ninguém, você não precisa se levantar contra ninguém. Se Deus te chamou no momento certo, na hora exata, ele há de colocar você diante daquilo que ele chamou você para realizar, para fazer. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade aqui no programa Expondo as Escrituras de aprender lições preciosas sobre a liderança de Davi. O chamado, as qualidades, o treinamento e lições importantes que nós aprendemos aqui. Que o Senhor aplique as verdades aos nossos corações. Que possamos entender que o Senhor nos treina na solidão. Que o Senhor nos treina na monotonia. Que o Senhor nos treina no anonimato. Senhor, o Senhor nos treina nesses lugares. E o Senhor há de fazer uma grande obra. Traz ânimo para os corações. Não deixa pessoas desanimadas. Não deixa pessoas pensarem que vai terminar do jeito que está. O Senhor é o Deus que muda situações. Jó, em determinados momentos, pensou que não teria mais jeito. Mas, Senhor querido, ele continuou ali, Pai querido, perseverando com a tua ajuda. E no final, ele pôde glorificar o teu nome. Eu sei, Senhor, que é um tempo. Mas no teu tempo, tu há de fazer aquilo que tu queres fazer em nome de Jesus. Bom, eu estou deixando para você aqui alguns vídeos de orientação, de indicação. Assista a aula da EBD também em relação a esse Expondo as Escrituras. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa Expondo as Escrituras nessa série de liderança cristã que está muito importante, com grandes lições para as nossas vidas.